Paz seja com todos. 24 de novembro de 2023, e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E a princípio, eu gostaria de ler com você um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 40, mas eu vou começar em Gênesis 39, o verso 20, 21, 22 e 23, que diz assim: Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, onde se encerravam os presos do rei. Assim José ficou lá no cárcere. O Senhor, porém, estava com ele e demonstrou-lhe seu favor. Ele o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Este confiou aos cuidados de José todos os presos que estavam no cárcere. E tudo o que era para fazer ali, José o fazia. O carcereiro-mor não se preocupava com coisa alguma que lhe fora confiada, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito cometeram uma falta contra o seu senhor, o rei do Egito. O faraó encolerizou-se contra seus dois eunucos, o chefe dos copeiros e os chefes dos padeiros. Encarcerou-os na casa do chefe da guarda, no cárcere onde José estava preso. O chefe da guarda indicou-lhe José para atendê-los. Assim passaram algum tempo no cárcere. Certa noite, ambos os chefes dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho, cada qual com sua explicação diferente. Chegando a eles pela manhã, José os encontrou bem abatidos. Perguntou então aos eunucos do faraó, que com ele estavam presos na casa de seu amo: Por que estais hoje com o rosto perturbado? Por que estais hoje com o rosto perturbado? Deus, nosso Pai, te agradeço mais uma vez por esse dia. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, Pai, de compartilhar a Tua palavra, de adorar o Teu nome. Senhor, visita, Pai, cada lar, cada vida que terá contato, Senhor, com este vídeo. Senhor, nos faz sensíveis, nos faz, Pai, perceber o abatimento, a tristeza, o desespero, a dor, que muitas vezes invade o rosto, o semblante de quem está ao nosso redor. Pai, tira a nossa insensibilidade, liberta-nos, ó Pai, do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo. Nos lava, Senhor, com as Tuas águas purificadoras e nos faz mais sensíveis à ação do Teu Espírito, para que possamos ver a dor no rosto dos nossos semelhantes e que nós possamos ser instrumentos de misericórdia, de ajuda e de socorro, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Eu gostaria de cantar um hino que diz assim: Nascestes de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai morar no céu. Tens a letra escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás, em ti já habita. Ao findar a lida, lá no céu estarás. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos Teus mandamentos, que operam a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu
nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos só vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, que o seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, no teu abraço me envolver. Minha vida era uma procura, com a alma cheia de angústia, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade é que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que rolam do meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará solução. Então, queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, que o seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, no teu abraço de poder. Tem estado no meu coração essa porção da palavra do Senhor quando José está preso. E eu gostaria de dizer para você nesse dia que muitas vezes nós estamos você pode estar num ambiente, num lugar que você pensa, um lugar que quer te levar para o vitimismo, que quer te levar para a amargura. Porque a amargura, nós entramos em contato com a amargura quando as pessoas pecam contra nós, quando as pessoas pagam o bem com o mal, quando as pessoas têm uma atitude de injustiça contra nós, e nós nos vemos com uma atitude de ressentimento, de restrição, de mágoa, mas nós não conseguimos enxergar que aquilo que a gente abriga, decorrente de um mal, de uma injustiça que nos foi feito, é pecado contra Deus. E aí nós tornamos pessoas muitas vezes murmuradoras, maledicentes, amargas, incrédulas e infrutíferas. Porque uma das características da amargura é que ela nos faz infrutíferos. E muitas vezes ela
nos leva à incredulidade, a duvidar das promessas de Deus, a duvidar da palavra de Deus. E a nos levar para um lugar de acomodar, de estagnar, de paralisar. E de começar a tratar a todos e a responder a nossa realidade de uma maneira que não agrada a Deus. E tem estado no meu coração a história de José, porque José, ele é um personagem da Bíblia que ele passou por muitos processos. E José, ele encontra com aquele copeiro e com aquele padeiro na prisão, e ele foi colocado ali injustamente. E é muito interessante porque José, quando ele começa a dialogar com o copeiro do faraó, ele fala um pouco dele. E ele fala para o copeiro o seguinte: quando estiveres bem, lembra-te de mim. E, por favor, recomenda-me ao faraó, para que eu saia dessa prisão. Com efeito, eu fui raptado da terra dos hebreus, e também aqui não fiz nada para que me trancasse nesse calabouço. Então José quis compartilhar o seu testemunho, a sua história com o copeiro do rei, para que ele pudesse, de certa forma, quem sabe, seria através do copeiro que Deus iria ele ia ser ajudado. Porque José ele passou por um processo de injustiça, de maldade, de ciúme, de inveja, de carnalidade, de coisas que acontecem no âmbito do homem natural. Porque quando o homem é espiritual, ele age de uma forma diferente. Mas eu quero te dizer que mesmo em ambientes que a gente não quer estar, mesmo em lugares que a gente acha que está e é injusto, para aquele que crê e que confia que Deus conduz a sua história, é um lugar de bênção, é um lugar de proteção, é um lugar de cuidado, é um lugar que você é frutífero. Por quê? Porque a presença de Deus está com você. E o que nós precisamos é a presença de Deus. E quando existe a presença de Deus, o conforto do Espírito Santo, existe em favor de Deus. A presença de Deus, ela gera favor. E nesse ambiente de prisão, um ambiente que José foi jogado injustamente, por quê? Porque ele não quis pecar. Porque ele não quis fazer o que todo mundo fazia. Porque ele não quis dar vazão à sua carne, ao seu instinto, ao seu lado humano, ao seu lado de homem sadio. Por quê? Porque se ele desse vazão àquilo, ele ia entristecer a Deus. Ele iria entristecer a Deus. E ele não queria entristecer a Deus. E quantas vezes a gente deixa de agradar o Senhor para satisfazer o nosso coração, para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer os nossos instintos. E aí nós tomamos atitudes e posturas e condutas e escolhas que entristecem a Deus. Por quê? Porque a gente não pode agradar a nós e agradar a Deus ao mesmo tempo. E é um preço muito alto. E Deus arranca José daquele lugar, através da atitude do patrão dele. Por quê? Porque não era diferente como é hoje. A mulher do patrão dele, ela era adúltera. Ela era uma mulher que conversava, se fosse hoje, ela era uma mulher que conversava fiado no WhatsApp com os amigos do marido. Ela era uma mulher que ficava conversando que não devia. Ela era uma mulher que se insinuava, que elogiava, que tinha uma postura que não convém a uma mulher casada. E a Bíblia diz em Provérbios, eu quero deixar depois nos comentários exatamente o capítulo de Provérbios, eu acho que é o 7, que fala que quando um homem se envolve com uma mulher adúltera, é como se ele estivesse indo para o matadouro.
Quando eu era criança, eu estudava no Couto Magalhães e no caminho na Avenida Universitária havia um matadouro e tinha um cheiro muito ruim característico. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente envolve com uma pessoa adúltera, infiel, você está indo para o matadouro, você vai morrer. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. E quantas pessoas, quantos homens e quantas mulheres têm ficado na gaiola, preso, inutilizado, porque caiu, porque deu vazão à carne, porque traiu o esposo da mocidade, porque traiu a esposa da mocidade. E Deus não quer isso para nós. E por isso nós precisamos aprender com José. Então, muitas vezes a gente ora, busca a presença de Deus, teme a Deus. E Deus, para nos livrar, Deus nos permite acontecer algo para nos tirar de certos ambientes que não convém. E Deus era tanto na vida de José que Deus não permitiu que ele fosse morto, porque a mulher do Potifar, ela inventou uma mentira. Por quê? Porque ela não conseguiu o que ela queria. E hoje em dia isso acontece. Às vezes, quando uma pessoa ela é tão carnal que quando ela não consegue o que ela quer, ela mente, ela inventa mentira, ela usa meias verdades, ela usa de engano e de falsidade, ela quer prejudicar o outro com falas quando ela está errada. E ela estava errada. Ela estava errada. Ela era uma mulher adúltera, segundo o que Jesus diagnosticou como adultério. Porque o adultério é só de pensar, é só de desejar, não é só ir para as vias de fato. Então, segundo o que Jesus interpretou no Sermão do Monte, ela já era uma mulher adúltera. E aí ela mente que José tentou atacá-la. Ela transferiu para José o que ela era. E aí José, Deus não permitiu que ele fosse morto. Deus pôs um termo, não permitiu que ele perdesse a vida, porque se ele tivesse perdido a vida, todo o propósito que Deus tinha a realizar na vida do povo de Deus através de José teria ido por água abaixo, teria se frustrado. E os propósitos de Deus, irmãos, não frustram. A vontade de Deus não frustra, o querer de Deus não frustra, os caminhos podem haver impedimentos, embaraços, desvios, mas quando Deus quer realizar algo, ele realiza. E o entendimento que dois momentos que estão registrados na palavra de Deus me traz é que quando Deus permite que Paulo muitas vezes seja preso, ele escreveu cartas para a igreja. Ele parou, ele ficou confinado num lugar, para quê? Para que ele pudesse ter sossego, para receber de Deus o entendimento e escrever cartas que hoje eu e você lemos e somos edificados, somos exortados e somos despertados para aquilo que Deus, pela forma como Deus quer conduzir seu povo e sua igreja. Para isso, Deus permitiu que Paulo ficasse preso, o ambiente prisão. Mas, ao mesmo tempo, Deus não tinha isso para Pedro, que era um ambiente de prisão. Então, Deus, o Espírito Santo, motiva, inspira, leva a igreja a se reunir na casa da mãe de João Marcos, e eles começaram a orar por Pedro. E o anjo do Senhor visita aquele lugar. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E que os anjos, eles são ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus diz isso. E Deus envia o seu anjo e liberta Pedro. Por quê? Porque aquele momento que Pedro estava vivendo, Deus queria ele livre. Deus queria que ele fosse de lugar em lugar, cidade em cidade, vilarejo a vilarejo, encontrando pessoas e proclamando o evangelho do reino. Proclamando salvação, proclamando libertação, orando para que pessoas fossem curadas, repreendendo demônios e trazendo o evangelho que traz luz, esclarecimento e nos tira da ignorância. E então Deus envia o anjo e tira Pedro, mas ao mesmo tempo Deus preserva Paulo para que ele pudesse escrever.
Então, para cada um de nós, Deus tem um propósito, mas o ambiente, a situação que vivenciamos não impede Deus fazer o que Ele quer fazer através da nossa vida para livramento de pessoas, para o crescimento do reino, para o louvor e glória do nome dEle. E, na verdade, Deus permite que José não seja morto, mas ele foi tirado daquela casa. Sabe por quê? Porque o tempo podia passar e José acostumar com aquele ambiente. E Deus não queria que José ficasse ali direto, susceptível àquela tentação. Tem coisas, ambientes e lugares que para nós são uma tentação. A Bíblia diz em Provérbios que como o ferro ao ferro se afia, assim o irmão ao seu companheiro. Então tem ambientes que para nós não convém, porque podem nos levar, nós nos acomodarmos e começarmos com práticas que desagradam a Deus, que entristecem a Deus, que impedem o que Deus quer realizar através da nossa vida para a glória dele, para crescimento, para salvamento de pessoas. Então Deus, ele arranca, através daquela atitude do Potifar, Deus arranca José daquele ambiente que era um lugar que podia gerar nele futuramente um adultério. Deus arrancou. Então eu quero te convidar nesse dia para você orar e falar: Senhor, se existe algum ambiente que eu estou que tem me levado à incredulidade, à maledicência, à murmuração, a ficar susceptível, a cair em tentação, a pecar contra o Senhor, a envergonhar o teu nome, a negligenciar a tua palavra, a desobedecer a tua palavra, a relativizar o que o Senhor traz para mim como direção na palavra do Senhor, me tira. Usa circunstâncias e pessoas para que eu possa sair, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero me acostumar, eu não quero me contaminar com o meio. E, na verdade, José foi parar na cadeia. E eu te pergunto, eu não gostaria de parar numa cadeia, você gostaria? Mas Deus poupou José naquela cadeia, Deus poupou José, permitindo ele para a cadeia, de ficar naquele ambiente que futuramente ele poderia cair em tentação, adulterar e morrer. Morrer espiritualmente ou morrer naquele contexto fisicamente. Deus poupou ele. E ali, Deus estava com José e Deus usou um homem ímpio para que pudesse olhar com José com favor. Quantas vezes nós, como povo de Deus, a gente olha para as pessoas e a gente não olha com favor. Nós temos o Espírito Santo de Deus, Deus nos coloca em ambientes que a gente tem o poder, que a gente tem a caneta para ajudar os outros e a gente não ajuda. Por quê? Porque nosso coração é mau, porque nós somos maus, porque nós somos carnais, porque nós não damos lugar para o Espírito Santo agir com misericórdia, com amor, na vida de quem está perto de nós, está precisando da nossa mão estendida. E Deus quer estender a mão através de nós. E nós endurecemos o coração. E José, naquele lugar, ele não deixou seu coração ser contaminado pela amargura. E quantas vezes o nosso coração é contaminado pela amargura? Nós nos vitimizamos e fala: Deus, o Senhor não me ama. O Senhor permitiu que eu caísse nessa cadeia, o Senhor permitiu que eu saísse de um lugar que eu era o melhor funcionário. O Senhor permitiu, porque José, ele era um excelente funcionário, ele era fiel, ele era proativo, mas Deus permitiu que ele saísse, porque com certeza Deus sabia que aquele ambiente podia contaminar ele e uma hora ou outra ele não aguentar e cair em tentação com aquela mulher. Então tem ambiente que Deus usa circunstância para nos arrancar, porque senão vai nos contaminar. Vai nos fazer entristecer a Deus. Vai nos fazer nos vender. Vai nos fazer trocar nossa fé. Vai nos fazer macular nossa fé pura e genuína que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E José, ele fica ali naquela prisão, e naquela prisão ele foi frutífero. E Deus quer que eu e você sejamos frutíferos aonde ele nos plantou. José, ele foi servir. José chegou para ele naquela cadeia
dois representantes, dois homens que trabalhavam diretamente com o faraó, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E eles tiveram sonhos na mesma noite, e quando amanheceu o dia, José não foi indiferente. Quantas vezes nós somos indiferentes à dor das pessoas? E eu não tenho respaldo bíblico de ser indiferente à dor do meu irmão, à dor do semelhante, a deixar de ajudar quem precisa, seja qual o motivo for. A Bíblia não me dá respaldo para que eu não venha ajudar, estender a mão para quem precisa. E José, ele tinha tanta sensibilidade do Espírito Santo, ele não teve a sensibilidade só do Espírito de Deus para interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, mas ele teve a sensibilidade do Espírito de Deus para olhar no rosto do copeiro e ver que ele estava atordoado, e ver que ele estava abatido, e ver que ele estava entristecido. Quantas vezes as pessoas passam por nós triste, chorando, entristecida, semblante decaído, e a gente não está nem aí. E fala, não, isso aí não é problema meu, não estou nem aí. Mas José não. José mostrou que ele era um homem cheio do Espírito de Deus quando ele olhou para o copeiro e falou, ele está abatido. Ele olhou, Deus nos deu olho para a gente olhar. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem percepção, e nós precisamos pedir para Deus percepção espiritual, de ajudar onde Deus quer que a gente ajuda. E ele falou, e o copeiro abriu o seu coração, falou, olha, essa noite eu tive um sonho. E quando ele relata o sonho para José, José podia pensar, ser um egoísta, de pensar, eu não vou usar o meu dom para trazer refrigério na vida desse homem. Eu estou preso, afinal de contas, injustamente. E Deus não quer que a gente deixe o nosso coração ser tomado de amargura. Quantos homens e mulheres de Deus tem abençoado, Deus tem colocado coisas na sua mão e passam pessoas por você e você não ajuda. Você não ajuda. E José, ele usou o dom que Deus deu para ele para abençoar a vida do copeiro. Ele falou, olha, daqui 3 dias o rei vai te chamar de novo, o faraó vai te chamar de novo e você vai servir ele. E aí ele falou dele, falou, olha, lembra de mim, porque eu tenho uma história. Eu fui tirado da minha terra injustamente, eu fui jogado nessa prisão injustamente, então lembra de mim. José comunicou com ele. E daquela conversa, daquele diálogo, da maneira favorável como José interpretou o sonho do copeiro, o padeiro se sentiu na liberdade de compartilhar sua história. Só, gente, que cada história é uma história. Os dois, copeiro e padeiro, tinham feito coisa errada. E isso é um ensinamento para nós, sabe por quê? Porque no mundo que a gente vive hoje, a gente peca, a gente faz coisa errada, mas a gente não quer ser disciplinado. Nós não queremos ser disciplinados. E a Bíblia diz que Deus, ele repreende a todo filho que ele ama. A todo filho que ele quer bem, como um pai repreende o filho, Deus nos repreende, Deus nos corrige. E muitas vezes nós somos filhos rebeldes, a gente não quer ser corrigido. A gente peca e quer ser inserido e nós não nos deixamos ser corrigidos. E o faraó, ele corrigiu o copeiro e o padeiro. E para o padeiro era morte. E José, ele virou para o padeiro e relatou de maneira íntegra, verdadeira, a revelação, a interpretação do sonho que o padeiro teve. E para ele era morte. Era morte. Dentro de 3 dias ele ia ser morto. Caía sobre ele a sentença, a consequência do que ele fez. Mas José não se privou de dar para ele a interpretação, de falar a verdade. E eu quero te dizer, aonde você estiver, fale a verdade com as pessoas, mas fale a verdade com amor. Fale a verdade, mas fale a verdade com amor. E eu quero cantar uma música que fala sobre a gente ser puro e a gente ser sincero. Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Oh, faz-me pura e sincera
sincera. De ti eu quero poder, Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Puro e sincero. José foi puro e sincero com aquele padeiro. Falou: olha, você vai morrer daqui 3 dias. Ele entregou o recado. Então, existem coisas, é tão bom a gente falar coisas boas, né? Mas muitas vezes Deus nos chama para falar coisas que às vezes as pessoas não querem ouvir, mas a verdade. E aquele copeiro, com certeza, ele teve 3 dias para ele repensar, para se preparar. Mas José não se privou de falar para ele a verdade. E nós precisamos falar a verdade uns aos outros, com amor, com temor a Deus, com misericórdia, mas falar a verdade. E abandonar a hipocrisia e abandonar as meias verdades, que não são verdades, e falar. E essa história de José me traz muitos ensinamentos. Se José tivesse ficado dentro daquela cadeia revoltado, se deixado abater pela amargura, porque José, ele vivenciava a injustiça na vida dele. Mas dentro daquilo que ele vivenciou, Deus usou de misericórdia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Deus não deixou que José fosse morto injustamente, mas Deus arrancou José da casa do Potifar. Sabe por quê? Porque aquele lugar não era um ambiente saudável para ele. Não era um ambiente saudável. E existem ambientes que Deus não quer que a gente esteja. Nós precisamos ser arrancados. Deus nos arranca. E nós precisamos aprender a aceitar. Por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós não somos mais dono da nossa vida. E Paulo sabia isso. E Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse: não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo, eu não vivo mais na minha carne, na minha vontade, no meu querer, na minha percepção, fazendo as coisas do jeito que eu quero, mas eu vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu por mim. Então nós precisamos entender, internalizar isso dentro do nosso coração. Ouvir com o ouvido, decodificar com o nosso cérebro, mas deixar entrar no nosso coração e abalar os nossos alicerces, sabendo que aconteça o que acontecer com a nossa história, nós já entregamos a direção da nossa história para o Senhor. Existe um hino da harpa que eu gosto muito, que é o 141, que ele diz assim: guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Senhor. Então Deus, ele regeu a vida de José. E Deus tirou ele da casa do Potifar, porque ele falou assim: esse ambiente aqui, esse ambiente de promiscuidade, de lascívia, de adultério emocional, uma hora vai fazer mal para o meu servo. E Deus arrancou José através da postura do Potifar. Ele não morreu, ele foi lá para a prisão, aguardar o Kairós de Deus, aguardar o tempo de Deus, que Deus estava terminando de aprimorar José, para que ele fosse elevado como governador, não para se engrandecer, não para ficar com o nariz empinado, não para passar na cara dos irmãos dele, não, para ele servir, porque Deus nos levanta para servir as pessoas. Deus nos coloca em posição de autoridade para a gente abençoar as vidas. E quando a gente abençoa o homem, a gente abençoa o lar dele, porque ele é o provedor. Quando a gente abençoa um filho, a gente está abençoando um lar. Então, Deus estava aprimorando José para que ele pudesse abençoar o Egito, abençoar o seu povo, abençoar os seus parentes, abençoar o seu pai, ajudar. Foi para isso que Deus permitiu. Então, aquela cadeia foi preservação para José, do ambiente de promiscuidade e adultério, que é coisa muito séria,
que é coisa que mata ministérios, que é coisa que aleja homens e mulheres de Deus, que é coisa que deixa a pessoa na gaiola e que se a igreja não entrar em oração intercessória, a pessoa fica presa a vida toda. É muito sério. E a gente brinca. A gente não prega, a gente brinca. E não gosta e persegue quem prega a verdade. Então eu quero deixar essa palavra e eu quero te dizer, peça para o Senhor. Tem estado há uns 2 dias no meu coração essa música que diz assim: queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixa a minha alma pura. Toca, Jesus, toca profundo no meu ser. Que o teu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença dentro do meu ser. E eu quero terminar essa meditação cantando com você. Não se deixe levar pela amargura. Saiba que Deus entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Se Deus está conduzindo a sua história, vai terminar bem. Se Deus está conduzindo a sua história, se você entregou a sua história para o Senhor, confia nele. Confia no Senhor, porque ele sabe o que ele está fazendo. Queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Toca, Jesus, limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca fundo no meu ser. Que o seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença em teus abraços de poder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, assim no meu lar, assim na minha vida, assim nas nossas vidas, como é feito no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.